está ao vivo! Shalom, povo de Deus, jovens de Deus e todo mundo que ama a Deus. Eu nunca mais tinha começado assim, na verdade. Ficou tímida. De tanto vocês falarem, tá vendo? Comentários. Qualquer hora dessa eu também não vou falar, agora você está ao vivo. Gente, Vini, Shalom! Lori! É hoje, tá vendo? Que aí já é quase amanhã, né? Gente, a gente vai entregar aqui. Lorena tá desde ontem esperando esse culto começar, viu? Ela ligou pra gente ontem, mais ou menos essa hora, dizendo, gente, o culto não vai começar não. A gente fez rapidinho, daqui a 24 horas começa. Oi, gente, que maravilha nós estarmos juntos novamente, na verdade. Hoje é mais um culto dos jovens, IBCA Portão, culto jovens no altar. E hoje, Suelen, Lio, Shalom, gente. Hoje eu tava vendo aquele tempo fechado, né? Magride, seja bem-vinda. Eu vendo aquele tempo fechado, aí eu tava dizendo assim, pai, é verdade que se hoje fosse um dos dias de culto presencial, hora dessa eu tava orando e dizendo, Senhor, passa esse tempo para os teus filhos irem para a tua igreja. E hoje nós podemos estar aqui, né, independente de chuva, chuva, faça sol, a gente pode estar aqui, não é verdade? Não, mas gente, isso eu tenho comentado muito aqui em casa, né? A gente está realmente vivendo um novo tempo que eu tava brincando, a gente tem, ainda dá tempo de contar essa historinha. A gente tem um grupo que está à frente, né, do ministério no sentido assim de organização, de preparação dos cultos, que é o pleno dos jovens, né? E aí a gente estava dizendo, ontem a gente teve uma reunião, periodicamente a gente tem reunião com eles, exatamente para resolver as coisas do culto, né, dos eventos que terão e tal. Eu estava falando, gente, como a gente perdeu tanto tempo, gente, anos e anos e anos, onde a gente ia se reunir, a gente reunia aqui em casa, vinha todo mundo, aí quem morava mais longe, saía, ia levar lá, muitas vezes terminava aqui 9 horas da noite, 10 horas da noite, a mãe estava ligando, cadê fulano, não se preocupe não, aí saía um irmão daqui, ia levar lá no final de Laura, aquela história toda, a gente com o computador, ninguém nunca parou para fazer realmente essas reuniões via computador. Eu falei, a partir de agora, todas as reuniões nossas serão via computador. Acabou a reunião presencial, claro, a gente vai ter os momentos presenciais de confraternização. Eu fiz presencial é pra gente comer pizza, pra gente comer churrasco, presencial vai ser para isso, mas presencial para reunião, gente... Aí fica o horário, concilia, que todo mundo pode, que um pode, que outro não pode, a pessoa tá chegando. E aí é algo que a gente realmente veio para aprender, né? É algo que foi talvez necessário, como eu digo. Clara estava ontem nessa reunião falando, e eu também não vejo, né, como o dedo de Deus no sentido de que ele fez isso tudo acontecer. Né? Eu acho que a gente está pagando aquilo que a gente aprende na própria Bíblia, né? Aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente está pagando por um comportamento que a gente teve durante anos, né? Eu creio assim, é a minha opinião. Mas claro que nesse momento, Deus age de diversas formas. Eu acho que algo que está vindo realmente para ensinar a gente nesse momento é isso, né? Essa questão de que a gente precisa evoluir em alguns aspectos que a gente já podia evoluir há muito tempo, né? E eu acho que em termos de trabalho, tudo acabar, gente, assim, tanto de reunião presencial. Eu já trabalhei em empresa que periodicamente, uma vez na semana, se reunia todo mundo ali, tomava horário de trabalho. E gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que vai servir para isso aí. Suelen crê que foi ele, né? eu acho assim, Suelen, que é realmente consequência de atitudes que a gente teve durante o longo da vida da gente aí, né? Como aquela coisa, eu não acredito, por exemplo, que a pessoa adoece e diz assim, foi Deus que mandou a doença. Eu acredito que você adoeceu por atitudes que você teve, aí eu entendo que Deus permitiu, né? Aí é uma questão de permissão, claro, ele permitiu, e aí eu acho que em cima disso ele realmente, né, age de uma forma sobrenatural, como a gente vê muitos milagres acontecerem em cima de momentos difíceis, né? Eu acho que tem momentos na vida da gente que a gente precisa, né, que determinadas coisas aconteçam para a gente aprender, né? Mas eu não acredito que especificamente, eu acho que na consequência daquilo que a gente faz mesmo, né? Gente, a turma tá entrando. Avisos, vamos lá. Hoje é um culto, né? Normalmente a gente tem aqueles momentos de live, hoje é um culto realmente, o culto dos jovens.
Os cultos do jovem acontecem sempre no primeiro e terceiro sábado de cada mês, 19 horas. Além dos cultos de sábado, que são os cultos do jovem, nós temos cultos de domingo. Domingo, 10 horas da manhã, culto EBD. Domingo, 18 horas, culto evangelístico. Quarta-feira, 19h30, culto da família. Primeira e terceira quinta-feira de cada mês, 19h30, culto das mulheres. Segunda quinta-feira de cada mês, culto dos homens, no mesmo horário, 19h30. E lembrando que a gente está passando o horário do que vem acontecendo os cultos da gente, né? De forma online. Na igreja a gente tem algumas mudanças realmente de horário referente a esses cultos aí, principalmente porque se é culto dos homens, a gente tem aquele café antes, culto das mulheres, a gente tem aquele café antes, então começa às 19 horas, 19h30 começa a palavra, então como aqui a gente está indireto na palavra, a gente está dessa forma. Exatamente. Eu falei semana passada, eu vou repetir, gente, tirem de uma vez por todas, em nome de Jesus, da cabeça, essa história de eu não frequento o culto dos jovens porque é culto para jovens. Eu não frequento, eu estou dizendo nesse momento online, tá, gente? Principalmente, vocês vão entender. Eu não vou ouvir o culto das mulheres, porque culto das mulheres eu sou homem, ou vice-versa. Gente, as denominações que são dadas para o culto é para que a gente tenha uma questão de organização, é algo que acontece em termos de terreno, tá? A gente precisa organizar, então, obviamente, o culto das mulheres, a gente busca umas palavras mais direcionadas para mulheres, mas a palavra vem da Bíblia, a palavra vem da Bíblia para todo mundo. Né? Então não deixem de estarem assistindo. Eu tenho ficado muito entusiasmado nesse período de pandemia, apesar da pandemia, pela oportunidade que a gente está tendo de aprendizado, de estar fazendo isso aqui de forma online, das pessoas estarem aderindo a isso. É como eu estava falando essa semana com Clara. Para quem não sabe, a volta das igrejas aí está muito mais perto do que longe. Né? A gente já tem decreto aí do governo falando da possibilidade de talvez dentro de 15 dias estar sendo liberado. Não significa que a igreja vai voltar dentro de 15 dias, mas já pode estar tendo a liberação do governo, né, dos órgãos responsáveis já a partir de talvez 15 dias aí. Então já existe essa possibilidade e aí a igreja já está se organizando, pensando nisso. Mas, gente, tem coisa que veio para ficar. Os cultos online a gente não tem como tirar. Né? Então a gente vai ter que criar uma estrutura lá, né, realmente para estar transmitindo, porque eu estava inclusive comentando, tem pessoas, eu vi que entrou aí como o Sérgio está lá na Europa, Lorena está lá na Europa, a gente não tem como tirar mais o culto dessas pessoas, entendeu? Tem amigos meus, amigos da época de colégio que estão frequentando, que eu não posso mais chegar para eles e dizer, acabou o culto online, agora ou você vai para a igreja ou você não assiste mais, entendeu? Então assim, a gente deu essa oportunidade, Deus nos deu essa oportunidade, eu acho que agora a gente não pode mais tirar isso. A gente aproveitando Marcele, Renata, Miralda, Cláudia, cada pessoa que entrou aí, Renata, você sabe, assim, a gente não vai se estender muito aqui em falar tudo que a gente tem que falar, porque a gente sabe que é um momento extremamente difícil, mas assim, nós somos um corpo, nós somos uma família, entendeu? Conte com a gente, o que você precisar, você sabe que se você já vinha contando antes, como você pôde contar em alguns momentos ali, eu acho que a gente, né, da forma que a gente puder estar ajudando você, sua família, conte com a gente. Infelizmente, tudo isso está acontecendo num momento que a gente está distante fisicamente, né? Mas conte com a gente, você tem um contato aí da gente, procure a gente, a igreja está de porta aberta para estar lhe recebendo. A gente sabe que não é fácil, a nossa igreja já passou por um momento desse, né? Então a gente bem sabe o que é isso, mas ó, conte com a gente é uma família, apesar da distância, né? Sinta-se abraçado, cada um da igreja sente muito, pode ter certeza que doeu também na gente, por tudo que, aquele dia que a gente teve lá, que foi muito gratificante, muito feliz, eu vou levar no meu coração aquele dia assim, ó, resto da vida foi um momento muito maravilhoso, imagino que você tenha também muitos momentos legais com ela. Precisar da gente, conte com a gente, do fundo do coração, não é da boca para fora não, pode contar, viu? Fique tranquila, a gente sabe como é, existe tempo para tudo, a gente não pode tentar acelerar, não pode se cobrar nem cobrar das pessoas atitude com relação a um momento desse. Fique tranquila, tudo tem seu tempo, as coisas vão se arrumando, você está na oração da gente todos os dias, a única coisa que a gente pede é realmente que Deus lhe dê aquela paz, que só Ele pode dar no momento desse. Qualquer coisa que eu vinha falar, qualquer coisa que qualquer pessoa vinha falar para você, não vai ser o suficiente para aquilo que você está sentindo. A gente sabe que só quem pode lhe dar realmente a paz que você precisa nesse momento é Deus. Então fique tranquilo, conte com a gente. Amém? Vamos lá, tô vendo o Fabrício entrando, tô vendo a nossa irmã,
do Cabula 6 entrando, a IBCA do Cabula 6 entrando. Sejam muito bem-vindos, gente. Que o Senhor continue abençoando vocês. Vamos orar para dar início. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu santo nome, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer por a gente, ó Pai. Nós sabemos que a Tua vontade é perfeita, Senhor. Muitas vezes nós não entendemos, nós compreendemos, mas nós precisamos aprender a obedecer, aprender a aceitar, que nós sabemos que o Senhor sabe o que é melhor pra gente, Pai. Continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esse ministério, Pai, desde o nosso bispo Átila Brandão, nossa bispa Marilde, cada bispo e bispa desse ministério, Senhor, cada obreiro, vamos iniciar lá por cima, cada pastor, cada pastora, Amém. em especial nossa pastora Jucimar, sua família, Senhor, nosso pastor Arlindo, sua família. Abençoe ele de uma forma sobrenatural, Senhor. Cada pai presbítero, Pai, desse ministério, evangelista, diácono, obreiro, aspirante obreiro, cada oficial, Senhor, desse ministério, Amém. cada membro, cada pessoa que nos visita nessa noite, Senhor, guarda, protege, Pai, livra de todo mal, Senhor. Não permita que nada de mal nos aconteça, Senhor. Pai, esteja intercedendo por nós nesse momento, Senhor. Não permitindo, Pai, que nada venha tentar atrapalhar a realização desse culto, Senhor. Que é única e exclusivamente para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, quem lembra, né? Eu tô assim, cheia de pergunta, né? Uma pró. Quem lembra o que é que os jovens estão estudando nesse período, né? Nós iniciamos um estudo, na verdade, já tivemos vários cultos com esse estudo, sendo intercalado pelas lives, mas nós estamos dando continuidade. Quem que lembra qual é o tema, né, desse nosso estudo? Quem lembrar, vai falando aí, certo? Na última live que a gente teve, acho que foi no último culto, eu já tinha explicado que como esse mês de julho, né, a nossa determinação é que nós estivéssemos estudando Deuteronômio, na verdade, toda a nossa igreja comendo Amém. Deuteronômio, estudando, amém, porque é ali que o Senhor está querendo se revelar para a igreja de Portão. Amém, Marcelo? Isso mesmo, nós estamos estudando sobre sacerdócio, na verdade. Aí agora no mês de julho nós demos um tempinho no estudo de sacerdócio e vamos retornar em agosto, amém? Em nome de Jesus, em agosto nós iremos retornar esse estudo. Então hoje a nossa palavra é uma palavra dentro de Deuteronômio, né? Desde a semana passada que eu estou acelerando para terminar o livro de Deuteronômio para ver realmente o que o Senhor estava querendo trazer essa noite, o que o Senhor estava querendo. Amém, minha pastora? Amém, amém. Glória a Deus. Gente, só fazendo uma pausa aqui no que ela está falando, quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro de Deuteronômio, por favor, em nome do Senhor Jesus, leia. É um livro realmente maravilhoso. É redundante eu falar isso, porque de qualquer livro da Bíblia eu realmente vou falar a mesma coisa aqui. Mas realmente é um livro maravilhoso e assim, ele traz de uma forma muito resumida a necessidade de algo que Deus tem trabalhado na vida da gente, tem colocado a gente para estar aqui falando desde o início do ano. Eu vejo muito agir de Deus nessas coisas. A pastora foi direcionada a falar sobre Deuteronômio. Quem lembra, quem estava lá no nosso retiro dos jovens, no mês de fevereiro, lembra que a gente estava falando sobre um tema, não direcionado esse tema ao retiro, mas a gente acabou falando muito sobre esse tema, que foi referente à obediência, né? Glória a Deus, Fabrício, isso mesmo. Então a gente tem, Deus tem direcionado a nossa igreja, de uma forma ou de outra, sempre nesse sentido da obediência. Tem sido impressionante, Deus tem trabalhado demais esse tema com a gente. E agora, nesse mês de julho, ou seja, 5 meses depois lá do retiro, onde realmente a gente utilizou muito essa palavra de obediência, a pastora direcionada por Deus vem falar sobre Deuteronômio. Amém. E que se você tiver oportunidade, você vai ler. Ele fala de um monte de coisa, de um monte de ensinamento, mas ele sempre vai para a questão de obedeça. Até porque não faz sentido um livro falar de um monte de ensinamento se ele não bater numa tecla que se chama obediência. Verdade. Ele está ali ensinando um monte de coisa para não ser feito, não faz sentido. Então, eu vou e volto, tudo que eu leio 6, eu leio 11, eu leio 12, eu leio 17, sempre ele bate na mesma tecla, obediência. Então, obedecendo, a gente saiu do estudo de sacerdócio nesse mês, em obediência, e a gente se direcionou ao estudo de Deuteronômio para a gente andar junto com todo o corpo Exatamente. ministerial.
Então, assim, quando eu realmente pensei, Clara pensou em trazer uma palavra hoje, eu falei, Senhor, como o Deuteronômio, na realidade, ele é como se fosse um resumo, né, do Êxodo em diante, e ali ele para lembrar toda aquela caminhada, e como naquela caminhada, né, foi quando foi instituído o ministério sacerdotal, eu pensava realmente, Clara, que a gente poderia continuar algum estudo, alguma palavra dentro de Deuteronômio voltado para o sacerdócio. Só que realmente não foi o que o Senhor quis, né? Quando eu comecei a estudar Deuteronômio no início, Deus falou, é isso que você vai falar. Mas ainda assim eu fiquei, realmente, será que é isso? Será que a gente não consegue encaixar alguma coisa de sacerdócio? E fiquei querendo encaixar. E hoje, na realidade, quando eu parei para montar, né, aquilo que o Senhor já vinha me dando, foi muito lindo o que o Senhor fez, a forma como Ele confirmou que realmente era essa palavra que Ele tinha para vocês essa noite. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que é o Senhor que quer falar com vocês dessa forma, através disso aqui que Ele me deu. Mas antes eu queria contar um testemunho, porque eu iria contar no final, mas o Senhor me mostrou muito, eu falando no início da pregação, esse testemunho, certo? Quem acompanhou o culto, que a gente também estava domingo de manhã, teve uma parte que a gente falou que uma daquelas linhas de concerto, né, que a gente falou sobre tempo de concerto, uma daquelas linhas de concerto era você reconhecer que Deus é o seu pai, né? Reconhecer em Deus um pai. E aí eu falei de algo que o Senhor tinha falado comigo e falei, gente, mas é um testemunho e num culto dos jovens eu vou estar falando a respeito desse testemunho. E aí hoje eu disse, não, eu vou deixar pro final, porque se não der qualquer coisa eu inicio uma nova e só para falar o testemunho. Mas aí de fato eu falando desse testemunho no início. Então que o Senhor, né, deixe os nossos ouvidos atentos, nossos olhos atentos nesse momento para o que Ele quer dizer pra gente através desse testemunho, certo? Só dando uma satisfação para Júnior aqui, meu xará querido e amado, que tem que entrar fazendo gracinha. Barbeiro tá fechado, xará. Entendeu? A gente tá esperando o governo liberar barbeiro. Enquanto o barbeiro não vem, a gente tá nessa aí, entendeu? Então lambe o cabelo, bota pra trás e sabe. Mas culto do jovem a gente pode usar o boné, a gente usa, viu, Júnior? Meu amado. Sim, há um mês, Maíra aí, que eu falei com ela na época, Claudinha, que eu falei com ela na época, vão lembrar desse testemunho que foi com as irmãs, as duas que eu compartilhei na época. Eu acredito que tá com um mês e meio. O Senhor, eu tava vendo no Instagram e eu vi uma mensagem, né, que normalmente as pessoas usam, que fala assim, nunca fui uma princesa, desde muito cedo tive que tirar a coroa e vestir uma armadura ou pegar uma espada. É alguma coisa assim, só que querem dizer que desde muito cedo teve que tirar aquela coroa de princesa, né, pra ir pra guerra, pra ir pra luta. E apesar de eu ter essa carinha assim de, né, eu sempre me enxerguei muito desse jeito, né, aquela pessoa que teve desde muito cedo correr atrás e batalhar, e fui mãe muito jovem, então o que me trouxe um amadurecimento muito rápido, e eu sempre me enxerguei muito isso, né, nunca fui princesa, sempre tive que tirar essa capa de princesa, né, e vestir uma armadura, e ir pra guerra, e guerrear. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E passaram uns dias. Depois disso, eu vendo um testemunho de uma menina linda na internet, Marcela Thaís, ela é cantora, eu acho que vocês conhecem, né? A grande maioria das partes conhece. Ela é famosa pela aquela música Resolvi Esperar, uma coisa assim, Decidi Esperar, alguma coisa assim. E eu vendo o testemunho do que Deus fez na vida dela em relação ao relacionamento dela, ao casamento dela, né? Uma coisa assim linda. E eu vendo o jeito princesa dela de ser, né? E aí o Senhor começou naquele momento a ministrar muitas coisas na minha vida. Começou a falar muito comigo. E eu dizendo, Senhor, o jeitinho dela, assim, de menina, de princesa. E na hora que eu tava vendo aquele testemunho, o Senhor me lembrou dessa frase. O Senhor me trouxe à memória essa frase. Desde cedo eu precisei tirar a coroa e vestir a armadura.
E aí eu comecei a dizer, Senhor, em que momento eu precisei deixar de ser essa princesa? Porque nós somos princesas do Senhor, gente. Né? Nós somos filhos, não só princesas, não, foi para mim enquanto mulher, para mim enquanto menina, mas é um testemunho também para homens, né? Que vocês são filhos, vocês são príncipes. E mais adiante eu vou chegar lá. E aí eu pergunto isso para o Senhor, Senhor, em que momento foi que eu tirei essa coroa, né? Esse jeito de princesa e realmente precisei pegar essa armadura para ir para a guerra. E naquela hora o Espírito Santo veio para mim e disse, filha, a pergunta que você tem que fazer, olha que forte, gente, olha que forte. Se eu chorar hoje, não estranhe, mas é porque realmente foi uma experiência muito forte e eu chorei muito na hora. Eu não tenho esse negócio de chorar. Aí, o que o Senhor me falou foi o seguinte, filha, a pergunta que vocês têm que fazer é o seguinte, em que momento vocês deixaram de confiar em mim para confiar em vocês mesmas? E naquela hora eu disse, Deus, uau! Em que momento eu deixei de confiar em Deus, o meu Pai, para confiar em mim mesma? E aí ele começou a dizer, filha, quando vocês acham que precisam se vestir de uma armadura para vencer, uma armadura para ganhar alguma coisa, vocês deixam de ter a confiança de que eu sou capaz de fazer tudo por vocês. Vocês tiram a confiança que é minha, o poder que é meu de fazer alguma coisa e começam a colocar o poder em vocês mesmos. E aí aquilo foi me enchendo e o Senhor falava mais. Gente, nesse dia eu dormi quase 3 horas da manhã. Porque quanto mais eu falava com Deus, mais Ele me enchia. E teve uma hora que Deus falou assim comigo, foi outro momento que me marcou muito. Que Ele falou assim, filha, o grande problema de você tirar uma coroa e vestir uma armadura é porque no momento que você tira a coroa, você tira a sua identidade de filha. Isso mesmo, gente. No momento que nós achamos que nós precisamos tirar aquilo que o Senhor nos deu por herança para vestir algo nosso, algo que nós achamos que a gente precisa para vencer, a gente está deixando de ser filho. A gente está dizendo, Deus, a partir desse momento a minha confiança é em mim. A minha confiança não está em ti. A minha confiança é na minha força. E naquele dia Deus falou tremendamente isso comigo. E hoje quando o Senhor me falou, me lembrou desse testemunho, que naquele dia a gente estava falando de Deus como um pai. E aí a gente finalizou quando Deus disse para mim, filha, quando você tem essa identidade de filha, você começa a entender que você tem um exército a seu favor. Você não tem que tirar sua coroa. Você não precisa tirar sua coroa e batalhar, porque você já tem um exército a seu favor. Quando você entende que você é filho, você entende que você recebe cartas de Deus. Para onde você ir em nome de Deus. E a porta só não se abre se você não tiver em nome de Deus. Se você estiver em desobediência. Mas quando a gente está em obediência, a porta abre porque você está lá com a carta selada. Amém. Com o anel do rei. E você é filho. E hoje, quando o Senhor estava me falando isso, me lembrando, Ele falou, filha, diga o seguinte, hoje existe pais, existe mães que já são maduros, né? Já são pais, já são mães, mas que ainda nem aprenderam a ser filhos. Então hoje o Senhor está querendo chamar a gente para isso. Aprendermos a ser filhos. Porque aprender a ser filho não é só ter a consciência de que nós temos um pai. É aqui dentro nós entendermos que nós temos esse pai e que nós podemos confiar nele, que nós não precisamos tirar as nossas coroas, nós princesas e os príncipes também. Porque Deus me mostrava muitos homens que já são pais, mas que durante a sua vida foi tanto ataque, foi tanta batalha, foi tanta coisa, que ele achou que precisava se armar e ele perdeu a confiança em Deus. Deus me mostrava muito isso. Existiam homens, filhas, que já são pais e que ainda não aprenderam a ser filho porque já foram tantas guerras que eles precisaram travar, que eles achavam que eles precisavam fazer isso com a mão deles. Sem lembrar que a gente tem um pai.
Amém? Amém. Então que esse testemunho marque você nessa noite. E que você entenda que você não precisa tirar sua coroa. Que você não precisa sair do seu lugar, no castelo que Deus lhe deu. Porque você tem um exército a seu favor. Porque você tem cartas seladas pelo anel do rei. Para onde você ir, as portas se abrirem. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra? Aleluia. Glória a Deus. Milena. Amo vocês. Vamos. Gente, vamos abrir em Deuteronômio 11. Hoje nós vamos passear um pouquinho. E eu quero conseguir terminar em 1 hora. Amém? 8 horas a gente termina hoje. Deuteronômio 11. E podem ter certeza que não é a palavra que Clara pensou em trazer para vocês. É a palavra que Deus quis colocar aí, ó, no seu coração. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 11, a partir do 1. Como é do 1 ao 20, eu vou lendo, vou falando e a gente vai chegar 1 hora no 20. Amém? Para não ficar muita palavra, não ficar muita coisa. Deixa eu ver. Deuteronômio 11, 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás, gravem aí, guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, seus juízos e seus mandamentos todos os dias. Amém? Amém? Botem amém, aleluia, glória a Deus, porque Deus é lindo demais. Amarás, e aí o amarás eu vou deixar por conta do testemunho, pois o Senhor teu Deus, e guardarás, guardem essa palavra, guardarás os seus preceitos, seus estatutos, seus juízos e seus mandamentos todos os dias. Amém? Glória a Deus. Gente, aqui o Senhor está falando 2 coisas importantes. Uma, amarás, que nós temos que amá-lo. E isso eu vou deixar o testemunho já como amarás, porque eu acho que já foi o suficiente para a gente entender que a gente tem que amar o nosso Deus, como nosso Pai, como aquele que pode nos guardar, nos sustentar, aquele que tem força no braço para nos levar adiante. Amém? Só que ele fala aqui também que nós devemos guardar os seus preceitos, os seus estatutos e os seus juízos e seus mandamentos todos os dias. Amém? E quando a gente lembra que Deuteronômio, ele é um resumo, né? Ele é como se fosse uma conclusão do que vem falando desde Êxodo, ou seja, todas as leis que foram ditas, todos os preceitos, tudo que foi dito até ali. Moisés parou naquele momento para dizer assim, olha, vamos relembrar, né? Porque agora a gente já está tão pertinho de chegar na promessa, então vamos relembrar. E nesse momento aqui, o Senhor está dizendo, né? Para a gente guardar tudo aquilo que Moisés já tinha dito para eles. Todos os preceitos, todos os mandamentos, tudo aquilo que ele tem mandado a gente fazer. Guardem, amém? E aí ele continua dizendo assim, hoje sabereis que falo não com vossos filhos. Ou seja, Deus não está falando com o seu filho. Deus não está falando pro seu amigo. Deus não está falando pro seu vizinho. Hoje Deus está falando com você. Amém? Ou seja, hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que não sabem e nem viram a instrução do Senhor. Ou seja, Deus está instruindo, tem instruído é você que tem recebido a instrução do Senhor. Então é com você que Deus tem falado hoje. Deus está falando hoje. Aí eu vou pular para o 8, onde ele fala, guardai, gente, ele está dizendo guardar, certo? Guardar, pois todo mandamento que hoje vos ordeno, para que, olha, tem um para que aí, para que vos esforceis, entreis e possuais a terra que passais a possuir. Hã? Pois é, gente, eu fiquei assim, hã? Para que entreis e possuais a terra que passais a possuir. Hã? Assim.
pai, bora tomar um cafezinho pra gente conversar a respeito desse possuais e passais a possuir. Aí eu disse, José, traz ali um cafezinho pra mim, que eu vou agora aqui num bate-papo de cafezinho com Jesus. Por quê? Aí o Senhor sabe o que Deus me lembrou nesse momento, gente? A diferença entre a gente possuir alguma coisa e a diferença entre propriedade e posse. Existe uma diferença entre propriedade e posse. Ou seja, quando Deus diz que a gente tem que guardar os mandamentos dele, para que a gente venha lembrar, né? Sempre que a gente precisa. Porque quando a gente lembra, a gente vai se esforçar. Porque a gente vai lembrar aquilo que está guardado. E a gente vai conseguir possuir, tomar posse daquela propriedade que já é nossa. É isso que o Senhor está querendo falar aqui quando ele diz que para que entreis e possuais a terra que passais a possuir. Ou seja, hoje você tem a propriedade. Amém? Hoje você tem a propriedade daquilo que Deus lhe prometeu. Como eles tinham a propriedade de Canaã. Mas eles não tinham a posse. São coisas diferentes. Certo? Eu vou explicar mais ou menos assim. Um dono de um imóvel, certo? Eu tenho um imóvel e eu alugo. Certo? Então, eu tenho a propriedade, mas eu passei a posse para outra pessoa. Amém? Deu para entender? Então, assim, eles tinham a propriedade, era deles, Deus já tinha dado para eles, mas eles não tinham a posse. E eles só poderiam ter essa posse quando eles tivessem esse entendimento de guardar a palavra do Senhor. Amém? Então, quando Deus promete alguma coisa pra gente, a gente tem que entender, olha, eu tenho a posse, eu tenho uma propriedade, mas para eu ter a posse, eu tenho que galgar, eu tenho que fazer um percurso, eu tenho que caminhar no trilho, eu tenho que trilhar um caminho. E o primeiro passo desse caminho é você guardar os mandamentos. Amém? Então, segura aí. A primeira trilha é guardar esses mandamentos. Vamos para a segunda parte que está no 13. Amém? Será que, se diligentemente obedecer os seus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a tua alma, então, eu vou parar bem aqui de toda a tua alma, porque aí eu vou chegar lá, amém? Se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje te ordeno de amar o Senhor teu Deus e de servir de todo o coração e de toda a alma, e aí ele vai dizer alguma coisa. E aí você pode dizer assim, porque eu também fiquei pensando, digo, mas essa palavra é muito parecida com a primeira. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás os seus preceitos. É tudo muito parecido. Só que se você prestar atenção, no primeiro ele diz assim, ó, se você guardar é ter aqui, ó. É ter no entendimento, é ter o conhecimento da palavra. Mas aí no segundo ele diz assim, e se diligentemente obedecer, ou seja, um mandamento é guardar. Você guarda. Porque quando você lembra de tudo que Deus falou, você se esforça, Arã e a Serôndia, para que recolhas teu grão, teu mosto e teu azeite. Darei erva ao teu campo, aos teus gados, comerás e te fartarás. Amém? Voltou? Glória a Deus. Então entendam uma coisa. Para a gente possuir, para a gente ter a posse da nossa propriedade, daquilo que Deus já nos deu, nós precisamos guardar aquilo que Ele tem nos ensinado, guardar os seus mandamentos, aquilo que Ele nos tem mandado. Mas para a gente florescer dentro daquilo que a gente já tomou posse, a gente tem que obedecer. Gente, eu vou falar para vocês, quando Deus me mostrou isso, guardar e obedecer, filha, você guarda para tomar posse, mas só quando você obedece é que você começa a florescer. Eu me enxerguei, vocês não têm noção. Porque muitas vezes eu já estive num lugar que Deus disse que eu estaria sem florescer. E eu não entendia por quê. Porque alguma coisa eu ainda não estava obedecendo.
tinha alguma coisa que eu ainda não estava obedecendo. Porque Deus está prometendo aqui na palavra dele que quando a gente guarda, a gente toma posse. E quando a gente obedece, a gente frutifica. A gente recebe as chuvas que ele tem para o tempo certo. E aqui fala o seguinte, ó. Chuva, deixa eu ver se é esse, chuva sobre a terra no tempo certo. A temporã e a serôndia. Agora vejam, a temporã cai em outubro para umedecer o solo seco, e preparar a plantação. Amém? A serôndia caía em março para fazer as colheitas amadurecerem. Então, quando a gente obedece, a gente guardou os mandamentos, a gente tomou posse. Quando a gente tomou posse, que a gente continua em obediência, seguindo aquilo que o Senhor está nos ordenando, a gente começa a enxergar que a chuva está chegando. A chuva que umedece a terra seca. A chuva que faz o fruto florescer, que faz o fruto amadurecer. Mas primeiro a gente tem que guardar e segundo a gente tem que obedecer. Amém? Amém. Vamos para o terceiro. No 16, fala o seguinte. Guardai-vos de que vosso coração não se engane, desviando e sirvais a outros deuses, inclinando-vos perante eles. Amém? Lá em Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 fala que de tudo que você tem que guardar, você guarde o vosso coração, pois dele provém as fontes da vida. E esses dias eu tive outra experiência. Gente, aproveita a quarentena para ter experiência com Deus, porque, gente, que negócio bom. Que negócio bom. É de glória em glória, de fé em fé, de experiência em experiência. Esse dia eu tive uma experiência com Deus, acho que foi ontem, anteontem, onde ele estava me mostrando o que é guardar o coração e o que é essa fonte de vida. E eu só não vou estender aqui, primeiro porque a gente não tem tempo, e segundo porque sobretudo, guardar o vosso coração, os vossos corações é tema de uma das nossas lives, né? Já estava no papel, antes desse tempo todo, já tinha sido apresentado para nossa pastora. Então, não vou estender aqui, mas leiam Provérbio 4, que ali vai estar a instrução de Davi a Salomão dizendo, né? Seja sábio, esteja sabedoria o tempo todo no seu caminho. E aí, em um momento, lá no 4:23, ele fala, e sobretudo, e de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Porque dali é que estão as fontes da vida. Amém. Amém? E aqui Deus já tinha dito, lá no 16, guardai-vos de que vosso coração não se engane e desviando sirva a outros deuses. E quando a gente muitas vezes vê essa questão de outros deuses, a gente pensa realmente que são os deuses simplesmente daquela época. Mas uma palavra que Deus me lembrou muito quando eu estava estudando esse não sirvai outros deuses, é a parábola do semeador, né? É aquele lugar onde a semente cai. Será que está caindo naquele solo com pedregulhos, naquele solo com espinhos? Será onde é que está caindo a nossa semente? Será o que a gente tem, como nós temos preparado nosso coração para receber a palavra de Deus, a semente de Deus, né? Então, tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração para que ele não lhe engane, né? E que essa semente ela não venha cair em um solo em que ela não vai conseguir frutificar. Amém? Eu estava hoje estudando Provérbios e eu estava especificamente vendo sobre idolatria dentro de Provérbios. Se eu não me engano, fala no 27. Acho que é 27. E aí é muito interessante, que aí é interessante quando você estuda, seria assim, eu estou estudando Provérbios, mas sai um pouquinho de Provérbios para ver o que na verdade na Bíblia fala a respeito daquele tema. E aí, quando a gente se aprofunda na questão da idolatria, que a gente sai disso, de outros deuses, no sentido de imagem, a gente enriquece demais, porque realmente de uma forma bem resumida,
isso vai virar uma pregação, tá indo pro papel. De uma forma resumida, a idolatria é tudo aquilo que lhe afasta de Deus, tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, né? Então tudo aquilo que realmente você coloca na frente de Deus, você está idolatrando aquilo. E aí, assim, é muito interessante que sempre que a gente fala de idolatria, a gente remete à religião e remete à imagem, né? À escultura, que de fato a Bíblia também fala da escultura, mas também a Bíblia fala muito claramente, tudo aquilo que você prioriza, você coloca na frente do amor ou da glória de Deus, né? E aí entra na questão da idolatria. E aí só a gente dando para ficar com um gostinho, a questão que a gente tanto tem tratado aí de Moisés, que foi tratado em algumas pregações, daquilo que Moisés fez e que fez com que ele não entrasse na terra prometida, tá a idolatria no meio. Mas tá a idolatria no momento que ele realmente quis ser o Todo-Poderoso, vamos chamar assim. Então é muito interessante quando a gente sai disso, né, da imagem de escultura, e a gente vai entender um pouco mais de idolatria. Amém. Então, sobretudo, guarde o vosso coração. Aí ele fala, aí a gente vai agora para o 18 e a gente vai para o próximo ponto. Amém? Amém. Onde ele fala, ponde, pois, essas palavras no vosso coração. Ou seja, depois que você guardou seu coração, que seu coração tá lá todo limpinho, como um solo fértil, pega essas palavras e coloque lá. Mas quando a gente fala em coração, a gente remete muito a sentimento, né? E aí Deus fala assim, mas não deixe na área do sentimento, não. Guarde também, né? Bote também essas minhas palavras na sua alma. Olha o que ele diz. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Gente, alma, ela nos remete ao nosso psique, aos nossos pensamentos, à nossa razão, aquilo que é racional. Então, quando Deus diz, né, guarde no seu coração, nesse lugar, né, que vai lhe remeter esse sentimento de amor, esse sentimento de que Deus é esse Pai, mas também tenha isso, ó, no seu entendimento, no seu psique, no seu racional. Seja racional quando você falar, seja racional quando você enxergar Deus, né? Porque só quando a gente tem essa razão, só quando a gente traz Deus para essa razão, é que a gente consegue trazer Ele para nossa realidade. É que a gente consegue entender que Deus é real, sim, que o reino de Deus é real e que nós fazemos parte dele. Amém? Amém? Então guarde no seu coração, mas também, ó, na sua alma, no seu entendimento, no seu psique. Amém? Amém. Aí ele fala o seguinte: e atai por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Amém? E aí eu queria dar uma atençãozinha nessa palavra, porque muitas vezes, por muito tempo, essa palavra ela foi interpretada de uma forma assim bem literal, né? Quando ele fala que eles deveriam atar aquelas palavras nas mãos e ter por testeira nos olhos, entre os olhos, muitas vezes as pessoas naquela época entenderam que de fato eles tinham que ter alguma coisa escrita na mão, alguma coisa na testa, entre os olhos. E na realidade, o que o Senhor está falando aqui é muito mais do que isso, não é verdade? Ao ponto de os fariseus, tem até aqui o termo, eles usavam os filactérios, eram panos mesmo, né? Eles colocavam panos onde representava a palavra de Deus no corpo deles mesmos, os fariseus. E hoje eu estava lendo que os fariseus ainda eles colocavam maior do que as outras pessoas para mostrar que eles eram mais santos, né? Então assim, quando Deus está querendo dizer ata as tuas mãos e coloca como testeira entre teus olhos, ele está querendo dizer muito mais, estejam elas sempre perto de você, ao alcance da sua mão, ao alcance dos seus olhos. Que ela não esteja distante, que não seja uma palavra que esteja longe, mas ao alcance do que você vê, ao alcance das suas mãos para que você pegue, para que as suas atitudes sejam direcionadas por ela. E aí eu lembrei também de outra passagem que está lá em Mateus 5:29. Vamos abrir para a gente dar uma lidinha que eu acho que dá tempo. Que a gente já está se encaminhando para os finalmente. Mateus 5:29 e 30. Sabe que você abrir aí. Mateus. Aqui, já achei. Mateus 5.
29. Quer ler? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois ti é melhor que se percam dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Aleluia. Então, quando o Senhor está aqui explicando para o povo a respeito das leis, né? Aqui em Mateus 5, a gente vê o Senhor, ele fala do Sermão do Monte e depois ele vem dizendo que ele não veio para desfazer a lei, pelo contrário, ele veio para confirmar essa lei, né? Aí ele vai dizendo que se antes falavam que era olho por olho, dente por dente, agora é assim, e aí ele vai falando. E aí ele chega nessa parte. E eu lembrei exatamente quando eu estava estudando essa parte do ata essa palavra às tuas mãos, esteja com ela perto dos teus olhos, porque se as tuas atitudes, onde a tua mão alcança, te leva a pecar, é melhor que tu tire as mãos. Se os teus olhos te levam a pecar, se aquilo que você está enxergando te leva a pecar, é melhor que você tire. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui não é que não exista arrependimento. Ele veio exatamente para nos livrar disso tudo. Ele veio exatamente para dizer que quando você errar, você tem o sangue dele para lhe purificar. Mas aqui ele está querendo dizer é exatamente isso. Se você tem algo em você que lhe leva a pecar, que lhe leva a transgredir essa lei, tira de alguma forma do meio de você. Então, quando a palavra aqui lá em Deuteronômio também está dizendo ata essa palavra nas tuas mãos e coloca como frontais perto dos olhos, é exatamente isso. Não deixe de ter essa palavra coladinha com você. Para todas as vezes que você precisar lembrar, para todas as vezes que você precisar voltar ao caminho, para todas as vezes que você estiver indo para a direita ou para a esquerda, lembrar que existe um caminho reto, um caminho único. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir. Vamos para o quinto ponto. Deixa eu voltar aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 11. O quinto ponto e o versículo 19. Amém? Glória a Deus. Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Amém? Então, o que o Senhor está querendo dizer aqui é que, olha, essa palavra, ela não é simplesmente para ficar com você. Essa palavra, ela tem que ser passada, do mesmo jeito que o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Nosso Deus é um Deus geracional, é só vocês voltarem, né? Estudarem a Bíblia que vocês vão ver. Desde lá do início que ele está dizendo, que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus das gerações. E ele fala que ele é denominado assim para sempre. Ou seja, não tem essa história de porque a gente está no Novo Testamento, Deus deixou de ser geracional. Ele continua sendo geracional. Para sempre, para Deus, é para sempre mesmo. É eternidade. Amém? A gente falou dessa palavra já pelo menos 2 vezes em 2 temas diferentes. Deus me direcionou nela e eu lembro exatamente dessa parte, entre outras, que a gente fala, que a gente está falando em algum momento atrás, ensinamento para os jovens. Sim. E uma das partes que Deus me direcionou a usar foi exatamente essa, da gente ter essa história, da gente parar com isso de a salvação é individual e você se acomoda, você acha simplesmente que você bota o joelho no chão e ora, que faz parte. Mas, e aqui ele fala muito claramente, é você tá falando de Deus para o seu filho, é você tá ensinando, é o tempo todo. Lembra que a gente tá falando de Deuteronômio, a gente contextualizando, ele tá na porta de entrar na Canaã, e aí ele tá dando um monte de instrução, e ele aí tá falando, é para você pegar tudo isso que eu tô ensinando para você, ensinar para teu filho. Amém. Então tudo isso que você aprende da Bíblia, ensina pro teu filho. E aí eu venho chamar hoje a atenção dos pais e das mães, porque ele fala aqui, ó, fala delas assentado em tua casa. Fala dela sentada em tua casa. Será que nós pais, nós mães, estamos falando dessa palavra para os nossos filhos quando nós estamos nas nossas casas? Será que nós estamos fazendo o nosso culto doméstico
para realmente ensinar a palavra de Deus para o Senhor? Será que nós estamos no nosso dia a dia, quando ele fala assim, ó, andando pelo caminho? Gente, não entendam de uma forma literal que é andando e falando as palavras decoradas, não, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitai-me em verdes pastos. Não é isso que ele está querendo dizer. Quando ele fala andando pelo caminho, no teu caminhar, na tua vida, no teu dia a dia, seja essa palavra, né? Ensine o seu filho a tomar atitudes em cima dessa palavra. Quando o seu filho tiver um conflito, leva ele para essa palavra. Quando o seu filho tiver um aborrecimento, quando o seu filho fizer algo errado, leva ele para dentro dessa... Não adianta, desculpa, gente. Não adianta simplesmente a gente gritar, a gente brigar, a gente botar de castigo. E eu demorei a lembrar, eu demorei a aprender isso, mas quando eu aprendi, eu tenho glorificado a Deus porque Ele tem me tornado uma mãe diferente. Então, Ele está dizendo que no dia a dia do filho de vocês, nas dificuldades que eles tiverem no colégio, nas dificuldades que eles tiverem com gente, porque todos nós temos dificuldade, traz eles para a palavra, ensina, amém? Glória a Deus. Se nós temos entendimento do que é o reino de Deus, nós vamos passar essa palavra adiante. Porque o reino de Deus, ele é eterno. Amém? Se nós temos o entendimento dessa palavra guardada no nosso coração como fonte de vida, nós não temos como não ensinar os nossos filhos através dessa palavra. Então, vamos, gente. Amém, minha pastora, glória a Deus. É Jesus puro na minha vida, se não fosse ele. Inclusive, a gente estava sem atualizar as mensagens ali, então vocês vão olhar que eu estou virado e mexendo, olhando para um lado para o outro, que eu estou acompanhando as mensagens via computador e via celular aqui, para estar atualizando. A pastora deu um recado aqui, que em agosto vai voltar a gente vai falar no finalzinho. Não, estou dizendo, lembrando o EBD infantil. Sim. Então, como a pastora lembrou o EBD infantil, como é que Deus faz, né? A gente estava falando exatamente no momento do ensinamento aos filhos. Né? Aí traz a lembrança exatamente. Em agosto agora a gente vai ter a volta da EBD infantil para honra e glória do Senhor. Amém. E aí eu vou finalizar rapidinho para a gente dar uma geral nesses avisos da igreja e a gente conversar um pouquinho mais com vocês. O último ponto que está no 20. Amém? Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. É outra coisa que muita gente entende no sentido literal. Deus não está querendo dizer, pega um lápis e sai escrevendo nos umbrais todas essas leis, escreva na sua porta todas essas leis. Deus não está querendo dizer isso, gente. Quando Deus está querendo dizer isso, se vocês voltarem, vocês vão entender que Deus ele já tem um negócio com porta, com umbral. Quando Deus mandou Moisés selar aquelas casas como casas de Deus, como casas de pessoas... que estavam debaixo da cobertura de Deus, ele falou, Moisés, manda eles passarem o sangue nos umbrais, porque ali o espírito da morte vai passar e vai saber que ali ele não pode entrar. Então, quando Deus está dizendo que é pra gente ter essas palavras nos nossos umbrais e nas nossas portas, ele está querendo dizer, olha, que a sua casa seja a casa de Deus, que a sua casa, ela seja o exemplo de casa de Deus, que a sua casa, ela seja, porque o umbral da porta, ele é o limite entre o lado de fora e o lado de dentro. A porta é o que dá acesso à sua casa. Então, que para quem esteja de fora, para quem esteja vendo de fora, enxergue a sua casa como casa de Deus. Quem está de fora, saiba que ali é casa do povo de Deus. Amém? Não adianta você colocar as palavras de Deus na porta da sua casa se dentro da sua casa não habita a casa de Deus. Entenderam? Então, quando Jesus veio, inclusive, dizendo, eu vim para firmar essa lei, é exatamente dizendo isso. Apesar de vocês terem ela gravada, não adianta simplesmente gravar, vocês têm que obedecer, vocês têm que ter ela no coração, vocês têm que ter ela no entendimento, vocês têm que ter ela na razão. Porque quando vocês começam a entender, vocês vão começar a modificar. Eu tenho na minha porta aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ganhei no encontro de casais, até hoje eu botei na minha porta e até hoje está aqui. Mas muito mais do que as pessoas lerem e verem que aqui é casa de crente, a minha casa tem que ser casa de crente. Amém?
Gente, amo vocês. Eu espero que essa palavra tenha tocado muito o coração de vocês, porque Deus falou muito comigo. Eu achava que eu ia passar o culto todo chorando, porque eu passei a tarde inteira com o coração, assim, em prantos, porque Deus estava falando muito comigo. Bia, se você ainda estiver online, não deixe de pegar o início, porque eu preciso que você veja o testemunho que foi dado. Bia Levita, amém? Gente, olha, a igreja está fazendo um jejum dia de quarta-feira, toda a igreja junta, todos nós de pão e água. Claro, o dia todo de pão e água até as 17 horas, certo? O seu café da manhã, pão e água. O seu almoço, pão e água. O seu lanche, pão e água. Até 17 horas. 17 horas a intercessão tá orando. Você pode entregar e comer qualquer coisa. Toda a igreja forte, unida. Amém? Como o Jorge já falou e a pastora também já falou, estamos voltando com a nossa EBD. Todos que têm crianças, que conhecem crianças. A partir de agosto agora, todos os cultos, 10 horas da manhã, primeiro vamos iniciar com a EBD infantil e tá muito lindo, vai ser muito lindo. Amém? Outra coisa, cesta básica, não deixem de abençoar. Ontem nós tivemos uma conversa com os jovens a respeito de justiça social. Aquilo que Jesus fazia é porque era uma verdade no coração dele, ele amava ajudar as pessoas. Então que a gente também tem esse amor no nosso coração. Amém. Cesta básica e agasalho, certo? Agasalho, como eu disse para os jovens, se você pedir para um amigo um sapato, para um amigo uma calça, a gente vai, um blusão, a gente vai chegar num ponto que a gente vai conseguir. Esses dias eu tava contando que um homem na rua chegou para mim e pediu para eu comprar uma bermuda para ele. Na mesma hora, Jesus falou comigo, estive nu e me vestiste. Ou seja, uma confirmação de que nós precisamos vestir também esse povo, que foi aquilo que Deus falou no coração da nossa pastora, amém? Amanhã, culto às 10 horas da manhã, culto às 18 horas também, amém? Qual o propósito do jejum? Amém, minha irmã? Um dos propósitos é estar cobrindo o pessoal do SOS Oração. Nós temos um grupo, né, que tem orado por todos os propósitos de oração que tem chegado pra gente, independente de quem seja, amém? É como a pastora disse, é solidariedade uns pelos outros. E estamos orando também por alguns propósitos da nossa igreja, igreja física e unidade do corpo de Cristo também, porque quando nós estamos unidos no mesmo propósito, o Senhor dá a ligadura, né? Então estamos ali em solidariedade uns com os outros, amém? Todo mundo junto. Mais alguma pergunta, gente? Nosso tempo tá acabando, já vai começar a contagem. Amo vocês. Gente, agradecer a presença de cada um mais uma vez. Glória a Deus. Eu tenho notado que as pessoas têm entendido aquilo que eu tenho repetido aqui todos os cultos. Não é culto dos jovens para o jovem que ninguém possa ouvir. É uma denominação dada por a gente enquanto instituição. A gente podia chamar isso aqui culto de qualquer coisa, ou simplesmente o culto. O culto é para Deus, a denominação que é dada é terrena, o culto é para Deus, então não deixem. Amanhã é BD, vamos estar presente, evangelístico, vamos estar presente, da família vamos estar presente. É um momento 15 horas. Discipulado, domingo, 15 horas. A gente já conversou aqui na live passada, eu vou repetir, discipulado é momento de aprendizado, são coisas maravilhosas que estão sendo ensinadas. Amanhã o tema lindo, maravilhoso, então assim, não percam a oportunidade. Dízimos, oferta, continua acontecendo, a igreja não parou, gente. Aquilo que Deus ordenou lá na Bíblia, referente dízimo e oferta, aquilo, o ensinamento que Deus passou, continua existindo, não deixou de existir. Amém. Existe conta aberta hoje especificamente por dízimos e oferta, existe conta hoje aberta especificamente para a questão das cestas básicas. Então assim, procurem a gente, seja através do Instagram aqui do Ministério, seja através do WhatsApp, pode falar diretamente comigo, diretamente com Clara, com a pastora, com Lília, que seja quem for. Vamos realmente, tem trabalho para fazer, vamos glorificar a Deus. A volta da igreja física está mais perto do que longe, eu estou repetindo isso. Os órgãos governamentais aí já estão apontando algo em torno de 15 dias, onde eles vão estar liberando. A gente precisa se preparar para isso e a gente precisa também se preparar que isso aqui tem que ser mantido. É como falei, isso que Deus abriu as portas, da gente tá alcançando pessoas como Lorena e Sérgio, que estão lá na Europa, pessoas que realmente nunca foram na igreja da gente, que estão tendo oportunidade da igreja estar chegando na casa dela. Isso não vai ser perdido, isso vai continuar. Amém. Então, glórias a Deus, contagem regressiva, que o Amo Senhor continue vocês. abençoando a vida de cada um de vocês. Muito Espírito obrigado pela Santo, presença. Amanhã, 10 horas da manhã, de vocês. estaremos aqui mais uma vez.